Chipre é conhecida como a ilha de Barnabé, Paulo, Lázaro e também como importante rota marítima das viagens dos primeiros cristãos. A ilha do mar Mediterrâneo Oriental ainda hoje continua a sediar eventos de grande relevância. Depois da visita do Papa Bento XVI em 2010 e do Papa Francisco em 2021, de 20 a 23 de abril, acolheu os participantes do simpósio Enraizados na Esperança, 10 anos após a publicação da exortação apostólica Ecclesia in Médio Oriente. Allora, perché Cipro fa parte della storia di questo documento. Chipre faz parte da história desse documento. Aqui o Papa Bento entregou o instrumento Laboris para o Sínodo sobre a Igreja no Oriente Médio de 2010. É por isso que voltamos a Chipre, que é a porta entre Oriente e Ocidente, a porta para o Oriente ou a porta para a Europa, um ponto estratégico, mas também lugar histórico para esse momento. Passados 10 anos, muitas coisas aconteceram no Oriente Médio. Realmente é preciso parar, relembrar e reler o documento à luz da situação atual, mantendo no olhar a esperança, que é justamente o mote do simpósio. La speranza, che è proprio il motto del simpósio. Em setembro de 2012, durante sua viagem ao Líbano, o Papa Bento XVI assinou a exortação apostólica, fruto da Assembleia Especial para o Oriente Médio, do Sínodo dos Bispos, celebrada no Vaticano em outubro de 2010. Nas palavras de sua beatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, a exortação apostólica é extraordinariamente atual. O documento é atual porque toca temi que sono al cuore della O documento é atual porque aborda temas que estão no centro da vida da Igreja. As metodologias mudam, as atitudes mudam, mas os temas permanecem os mesmos. Agora talvez estejamos mais desiludidos, mais realistas em relação à vida da sociedade, mas não devemos parar por isso. Muito pelo contrário, talvez agora seja ainda mais necessário trabalhar em comunhão uns com os outros para dar testemunho, e precisamente à luz das tragédias como Daesh, com as dificuldades nas relações com o Islã e com o judaísmo. Justamente por isso é ainda mais importante empenhar-nos no diálogo e nas relações serenas com eles. O simpósio reuniu os responsáveis das igrejas católicas do Oriente Médio, representantes das igrejas irmãs, além de sacerdotes, religiosos, leigos de toda a região. Ao todo, mais de 250 pessoas, entre eles 7 patriarcas, 51 bispos, 2 núncios apostólicos e o custódio da Terra Santa. O simpósio foi também um momento rico de espiritualidade, refletido nos diversos ritos, riqueza que representa todas as tradições do Oriente Médio. São as igrejas das quais partiu a mensagem evangélica para o mundo inteiro, e esse testemunho deve permanecer, antes de tudo, com a comunhão entre elas, e depois com o anúncio, que não é proselitismo, mas testemunho através das obras. Para o patriarca de Antioquia dos Maronitas, um documento profético ainda hoje. La convocazione di un sinodo. A convocação de um sínodo para o Oriente Médio foi uma decisão profética. 10 anos depois, encontro a mesma mensagem. Essa exortação é como se fosse escrita hoje, e por isso eu disse, verdadeiramente é profética. Porque é verdade, todos dizem, muitas coisas mudaram, foram muitas mudanças, mas a exortação é a mesma. Princípios, análise e leitura. Podemos aplicá-la hoje como em 2012. Nel 2012. Ero presente, era una grazia per me, Eu estava presente, foi uma bênção para mim. Eu era bispo há apenas um ano. Posso dizer que foi um momento de graça, um kairos, como dizem em grego, um momento oportuno em que pensamos e meditamos sobre a nossa situação atual, as causas, mas também o futuro. Foi um sínodo profético. O documento do Papa Bento XVI pode ser lido hoje com o mesmo interesse com que podia ser lido 10 anos atrás. Hoje é um momento de graça, outro kairos. Oggi è un momento di grazia, un altro kairos. Entre os temas abordados no documento, os relativos ao contexto social, a migração, vida consagrada, família, juventude, ecumenismo, diálogo interreligioso, mas também a palavra de Deus, a liturgia, as peregrinações e a evangelização. Nas palavras de Dom Martinelli, é necessário preservar a própria identidade, cultivando uma relação criativa e dinâmica entre a história e tradição, como demonstra sua experiência em uma igreja de migrantes.
Dunque, la nostra è una chiesa fatta totalmente di migranti. A nossa é uma igreja feita inteiramente de imigrantes. Não há cidadãos de um lado e imigrantes do outro. Toda a nossa igreja é formada por migrantes, por fiéis que vêm de religiões, línguas, nações, até ritos diferentes. Por isso devemos aprender a viver a nossa fé, partilhando também as diversas tradições. Condividendo anche le diverse tradizioni. Allora, io sono contento con Estou feliz por estar aqui com o grupo da Igreja Católica Copta para participar desse encontro. Mais de 10 anos se passaram desde a publicação deste texto, que infelizmente não é amplamente conhecido. Mesmo com os desafios que se apresentam no mundo de hoje, os desafios das guerras, da imigração dos jovens ou das famílias, as recessões econômicas, o papel da Igreja no Oriente Médio ainda se sobressai. fuori ancora il ruolo della Chiesa. Da plena cidadania dos cristãos à vida pública, ao problema do êxodo de suas terras. O simpósio desenvolveu também o tema da dignidade dos cristãos no Oriente Médio, com particular atenção aos jovens. Minha apresentação foi sobre direitos e liberdades na região, especialmente liberdade religiosa e de cidadania. Os jovens são nosso presente. Se desistirmos dos jovens, desistiremos de nossa presença cristã e testemunho no Oriente Médio. O compromisso cristão no espaço socioeclesial. Leigos, jovens, mulheres, idosos, fiéis e cidadãos ativos foi o tema da professora Mirna Zawaki. Siamo qui riuniti dal Medio Oriente, tutte le chiese orientali. Estamos reunidos aqui no Oriente Médio com todas as igrejas orientais, com a presença da Santa Sé, todos os núncios apostólicos, para ouvir o povo, para ouvir as preocupações, as dificuldades das igrejas nesses anos, como viveram este documento, esta carta apostólica, mas também para colocar como prioridade o nosso futuro, o que devemos fazer à luz das mudanças que todos conhecemos. Estamos aqui para nos ouvir mutuamente e testemunhar que as igrejas orientais são as igrejas locais. Tem uma grande responsabilidade de transmitir a fé aos outros na vida concreta e cotidiana das igrejas. Rimanendo sugli argomenti che sono stati anche trattati e discussi in questi giorni, Refletindo sobre os temas tratados e discutidos nesses dias, diria que o tema do enraizamento da fé nesse contexto faz parte da história da custódia. Isso para nós é também ligado à custódia dos lugares santos. A transmissão da fé não acontece de forma abstrata, mas a transmissão da fé se dá em contextos muito concretos. Para nós, o fato de também existirem lugares santos no Oriente Médio é uma oportunidade a mais para transmitir a fé de forma integral. integrale. Para o custódio da Terra Santa, as escolas são lugares de educação e exemplo de convivência entre cristãos e muçulmanos. Questo è un altro tema importante per noi. Esse é outro tema importante para nós que nascemos, podemos dizer também do encontro, do diálogo entre São Francisco e o sultão há 8 séculos. O tema do diálogo, de buscar construir um diálogo fraterno também com a componente muçulmana, que é majoritária em todo o Oriente Médio. Entre os passos dados, a viagem do Papa Francisco a Abu Dhabi e o documento sobre a fraternidade humana assinado pelo Papa e pelo grande imã de Al-Azhar, na qual se recorda também o encontro entre São Francisco e o sultão Malek al-Kamel, ocorrido há 8 séculos. Fratelli Tutti was an aftermath. Fratelli Tutti foi uma consequência do documento e cita o documento muitas vezes. De fato, ele pega páginas do documento e as coloca na encíclica. E isso é único. Para mim é único. Nunca aconteceu antes. It has never happened before. Dom Cláudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, expressou em 5 aspectos sua avaliação e a proximidade do Papa Francisco com a Igreja no Oriente Médio. Prima di tutto, la Antes de tudo, a solidez da própria fé no Senhor ressuscitado, porque de outra forma não se pode resistir nas condições atuais, sem aquela fé profunda que marcou a história de todas as igrejas aqui presentes. O segundo aspecto é a colaboração entre todas as realidades cristãs presentes no local, porque a divisão significa derrota.
Em terceiro lugar, a certeza de que a Santa Sé fará todo o possível para apoiar, promover, ajudar e encorajar todos aqueles que aqui permanecem, não apenas para sofrer, mas também para desenvolver seus direitos e obter o que lhes é devido como cidadãos de pleno direito desses países. O quarto ponto é a colaboração financeira com as nossas organizações para que seja a mais precisa possível, tendo em conta que a Europa envia cada vez menos dinheiro. Então, infelizmente, a nossa contribuição será mais limitada, pelo menos por enquanto. O aspecto mais importante é que eles sintam o Papa Francisco constantemente presente no meio deles, como se estivesse fisicamente aqui, porque todos os dias o Papa carrega no coração essas comunidades, que são tão antigas e, ao mesmo tempo, tão vivas, tão capazes de nos dar um testemunho vibrante de fé viva, para que todos juntos, e somente todos juntos, possamos obter o que o Senhor estabeleceu para nós. Possiamo ottenere quello che il Signore ha stabilito per noi. As palavras de agradecimento ao dicastério para as igrejas orientais e ao patriarcado latino pela organização da conferência tão importante. Esse foi um encontro necessário para repensar e refletir sobre nossa vida e existência e para refletir sobre nosso testemunho no Oriente Médio. É necessário remeditar, compartilhar experiências espirituais, informações cotidianas e ouvir uns aos outros. نسمع مع بعضنا البعض. O próximo passo é o título desse simpósio, Enraizados na Esperança. Dar raízes à esperança, não fazer da esperança uma órfã que não sabe onde viver, não tem casa, não tem família, mas torná-la de casa nas nossas igrejas e nas nossas comunidades. A missa de encerramento foi celebrada no Terra Santa College dos franciscanos da Custódia da Terra Santa em Chipre.